Bom dia a todos, continuando as nossas oficinas na área de empreendedorismo, no nosso querido Emptec, IFC Empreendedor Mais Tecnológico, patrocinado pela FAPESC. Vou falar um pouquinho agora para concluir essa parte dos itens 4, 5 e 6, né, do plano de negócios, que é a descrição de produtos e serviços, a estratégia de mercado, o plano de marketing e análise da concorrência, pessoal. Então, uma das ações que a gente deve fazer, além de fazer a pesquisa de mercado, começar a ter estratégias de marketing, é o quê? Segmentação de mercado. Dividir o mercado em público-alvo. Você não pode atirar para todos os lados. Né? Não adianta você querer atingir todos os públicos que você não vai conseguir. Você tem que se especializar em alguma coisa. Aí vocês podem ver que tem lojas, e aí as lojas estão fazendo, elas estão se especializando cada vez mais. Vamos pegar aí as lojas de vestuário aqui na cidade. Existem aquelas que tem todos os departamentos, mas ela já bota segmentado. Aqui é a linha masculina, aqui é a linha infantil, aqui é a linha feminina. Certo? E muitas vezes são em andares diferentes para não ter concorrência. Por exemplo, se for na loja Renner, está bem dividido certinho isso. Na loja Lana também. A Avan, por exemplo, se você for entrar, você vai encontrar o que é para casa, o que é vestiário, até que chega lá no finalzão da loja, tá o quê? Tá a parte de pneus, ferramentas, tá? Que é mais uma linha mais masculina, né? Supermercado, idem. Então, por que eles fazem essa segmentação? Para facilitar a vida do cliente, para você conhecer cada vez mais o teu cliente e atender as necessidades reais dele. Então, esse teu público-alvo, né, vai te ajudar a direcionar as ações de marketing, reduzir o custo e o esforço de marketing, e vai focar, né? Então nós temos o MASS Marketing vezes One-to-One Marketing, né? O Mass Marketing e o One-to-One. O que é o Mass? Marketing massivo, aquele que eu coloco para qualquer pessoa ouvir. E o One-to-One, aquele marketing que eu foco. Graças à internet é possível focar nesse marketing. Como é que eles faziam antes da internet? Com catálogos. A pessoa se inscrevia e você mandava os produtos. Então, se você assistir aqueles filmes do famoso Velho Oeste, né, os westerns, não só aqueles que atiram, mas aqueles que têm um pouco de história e que mostram as famílias, o cotidiano delas e tal, era comum eles irem na famosa store, né? Lá tinha o hardware store, normalmente, que era a loja de ferramentas, e aí as pessoas olhavam no catálogo e encomendavam, o produto vinha 2, 3 meses depois, não para a casa da pessoa, porque não tinha entregador, mas para aquela loja, e aquela loja entregava para a pessoa. Normalmente, quando tu encomendava, tu já pagava. Por quê? Porque o dono da loja já tinha que pagar o fornecedor para que ele colocasse no trem ou no Pony Express né, no serviço do Fergus Wells, que é o serviço de diligência americano, para que fosse entregue. Né? Já aí nos anos 1900, uma das líderes disso aí era a Avon, né, que já vendia por catálogo, tinha as consultoras. A versão da Avon aqui no Brasil tem duas. Quais são? Jequiti, do Silvio Santos, obviamente, que é um grande empreendedor na área de comunicação. Ele aproveitou todo esse poder de comunicação que ele tinha para vender o baú da felicidade, para depois vender os produtos da Jequiti, e a Boticário. Né? Eles até têm lojas, mas viram que ter a loja dá credibilidade. Por quê? Porque as pessoas sabem, eu tenho um lugar onde eu posso ir lá reclamar. Posso ir lá trocar o produto se deu problema. E tem os vendedores ou consultores, como eles colocam, consultores de beleza, etc e tal, que fazem o atendimento residencial naquele horário que a pessoa não está trabalhando. Que se você for olhar, o pessoal que trabalha no comércio,
Eles estão trabalhando no mesmo horário que o comércio está aberto. Então eles não conseguem ir na outra loja. A não ser que o chefe libere para sair um minutinho, mas se ele sair, ele acaba perdendo venda, então ele não quer sair. O pessoal da indústria, às vezes sai 5h30 e o comércio está às 6. Então é uma corrida para conseguir chegar e pegar alguma coisa. Então, visando isso, os supermercados já têm um horário diferenciado. As lojas maiores, como a Alana e a Renner, vocês podem ver que eles têm horário diferenciado. Inclusive, abrem aos domingos um horário especial. A Van também. Né? Algo inconcebível há 10 anos atrás. Vamos dizer, não pode, né? Questão de legislação, etc. e tal. Então, se a gente for se olhar a segmentação de mercado de computadores, né? Então, principal aqui embaixo, servidores. É o mercado restrito, grandes empresas, custo elevadíssimo. A área corporativa. Então, tanto as universidades quanto as empresas, etc. e tal, pegam computadores. Inclusive, nesse mercado, a Dell, a HP inovaram e é o seguinte, eles estão fazendo agora HaaS. Já ouviram falar? HaaS. Sabe esse conceito? Que é Hardware as Service. Ou seja, não compro mais o computador e eu só faço o quê? Eu pego e alugo ele. Como a máquina do Xerox, né? Ou de qualquer outra coisa. O que isso vai fazer? Eles pegam aquele computador, colocam numa empresa. Depois que colocar na empresa, a empresa, por exemplo, usou aqueles computadores na área de engenharia, computadores com bastante memória, etc. e tal, 2 anos depois ele não serve mais para engenharia. Só que para outra empresa, ele vai lá e aluga para o pessoal usar com editor de texto ou para a universidade. Então, eles alugam para que facilite o processo. O industrial. Né? Vocês já foram dentro de indústrias? Já. Você vai encontrar computadores dentro dos equipamentos. Então, torno CNC, todo interligado, etc e tal. Esse tipo de computador, o que ele tem de diferente dos 2 anteriores? Ele não precisa um processamento muito forte, só que ele tem que ter resistência porque ele vai estar num lugar exposto a situações abrasivas. Não é? Então, por exemplo, já viram um tomógrafo? Já viram um ultrassom? Ninguém fez nenhum exame desse? Ali tu vai ver, é um computador. Só que ele é feito para durar muito mais, porque ele tem que durar a mesma vida do equipamento, assim como na indústria. Então, o torno CNC tem que aguentar 20 anos. Né? Um tomógrafo ou um ultrassom, a mesma coisa. Então, o hardware deles tem que ser muito, muito mais resistente do que, por exemplo, essa área aqui. O SOHO, que é Office Home, Small Office ou Office Home, que é o quê? Aquilo que a gente tem no quarto da gente para estudar, certo? E, obviamente, computadores especializados em games. Por exemplo, aqui em Rio do Sul, a loja que mais tem se destacado para computadores games é a Efetiva. Eles descobriram, criaram umas estratégias de marketing para a galera vinculadas aos jogos. Ah, mas eles têm mercado corporativo? Tem um mercado corporativo. Né? O que eles fazem? Aí eles prestam outros tipos de serviço, né? Mas esse do corporativo raramente está exposto na loja. Por quê? Pessoal, porque o corporativo, você tem que mandar o vendedor lá na empresa.
fazer demonstração, etc. E tal. O da loja, não, você tem que chegar, ter um ambiente gamer. Eu vi uma cadeira lá que eu fiquei fascinado, R$2.500. Né? Mas a cadeira é estilo Jornada nas Estrelas. Então, isso, né, por exemplo, são áreas de segmentação. Pensa no teu produto se tu tens que ter mais de um segmento. E que tipo de serviço tu vai. Né? Então, por exemplo, o que a Google faz? Ela te dá um e-mail de graça? Ótimo! Só que o teu e-mail de graça tem um limite de capacidade de armazenamento, etc e tal. Aí você quer pegar a assinatura Plus ou a assinatura Premium, depende de cada um lá, né? Aí você tem bem mais serviços colocados juntos. Né? Por exemplo, um perfil comprador de carro esporte, sexo masculino, 30 a 45 anos, classe AA, moradores da região sudeste, possui o hábito de viagens de fim de semana. Alguém aqui chegou a ver lá, que isso era na época da infância de vocês, os pôneis malditos? Né? Vocês sabem por quê? Simples. Porque eles viram que quem comprava caminhonete eram homens de 35 a 60 anos, certo? E o que nós dessa idade, que eu estou bem no meio dessa faixa etária, não gostávamos? Os pequenos pôneis. E por que eles escolheram os pequenos pôneis? Para falar mal da potência do concorrente. E eles não colocaram, mas quem eles queriam atingir contra, que estava dominando o mercado? A Hilux, que é montada onde? Na Argentina, porque o formato era da Hilux. Aquele carro atolado no meio do brejo lá era uma Hilux. Então eles só não mostraram a frente, mas tu via pelo design mais arredondado que era na Hilux, ou na pior das hipóteses alguém ia achar que era uma Mitsubishi. Mas no caso da Hilux, ela é montada na Argentina. O que o pôneizinho falou no final? Ele falou Te quero! Né? E claro, o que acontece? Pensando na nossa... Como bom brasileiro, como a gente ama o futebol argentino. Né? A melhor frase que eu escutei é a seguinte: os brasileiros amam odiar os argentinos e os argentinos odeiam amar os brasileiros no futebol. Mais ou menos isso. Então, o que você tem que fazer? Fazer direcionado. E o que eles fizeram? Largar os pôneis malditos, o quê? Uma semana antes, para virar um meme, que virou febre, etc e tal, testaram a temperatura, viram as crianças achar legalzinho aquilo lá, e aí colocaram na TV. Ou seja, os pôneis, quando entrou na TV, as crianças já estavam cantando, né? Pônei maldito, lá, 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 né? Ficando na cabeça de todo mundo. Que bosta, eu lembro dessa época. O outro exemplo aqui: mulheres preocupadas em construir uma carreira. Possuem alto nível de escolaridade, dinheiro, são compradoras de automóveis caros, serviços financeiros diferenciados e viagens. Estão na vanguarda da moda e dos cosméticos. São perspicazes e céticas, ou seja, elas não acreditam em tudo. Então, o carro delas é diferente. Vamos procurar o quê? Carro com segurança, né? A estatística mostra que as mulheres não gostam de correr muito. Então, tu pode olhar no perfil, se tu for fazer um seguro, o perfil masculino é um preço, o perfil feminino é outro. Bem mais barato. Por quê? Estatisticamente... mulher anda mais devagar com batimentos. Exatamente. Ou as batidas, mesmo que já teve vezes que ficou equilibrado, o prejuízo no caso de um acidente com a mulher é muito menor. O homem normalmente destrói o carro quando não morre. Não é? Um outro exemplo: estudantes universitários dos Estados Unidos são consumidores cultos, reconhecem marca e são fiéis a ela. Então, tem os
Apaixonados, né, que eles brincam, que é o Apaixonados pela Apple, né, que quando é feito um lançamento da Apple, eles dormem na frente da loja para poder comprar aquele produto. Já viram isso? Pessoal que fica lá 2, 3 dias esperando. É quase como a galera que vai pro Lollapalooza, pro Rock in Rio lá, que fica uma semana acompanhando. Né? Estão concentrados em poucos locais e é fácil de abordá-los, ou seja, eles estão nas principais universidades, e o segmento de mercado extremamente atraente para diversos produtos e serviços. Tanto é que se tu pensar no Harvard Connect, qual era a ideia dos irmãos Winker, que contribuíram para que nós tivéssemos o Facebook? Era uma rede de contato somente exclusiva para alunos de Harvard. Ele não queria que pessoas que fossem externa. Tanto é que eles não ganharam o processo contra o Facebook. Por quê? Porque ele entregou o que os caras pediram e o foco dele era muito mais abrangente. Era para conectar pessoas, não exclusivas de Harvard. Ou seja, ele não quis concorrer com... os de Harvard poderiam? Poderiam. Qual era a regra do Harvard Connect? Somente quem era Harvard. Qual é que era a regra do Facebook? Para qualquer amigo seu, né? Independente se fosse daquela universidade ou não. Outra coisa que você pode fazer é por região. Normalmente, você começa atendendo a região próxima a você. Depois você passa a atender o estado todo próximo a você e o que acontece? Os estados laterais a Santa Catarina, por exemplo. Por que acontece isso? Porque se você olhar o mapa de Santa Catarina, quando você vai para o oeste, ele é só uma tirinha. Então é muito fácil você atender o noroeste do Rio Grande do Sul e o sudeste do Paraná. Porque muitas vezes é mais perto você ir para um desses dois estados do que vir à capital, que é Florianópolis. Certo? E aí, a tendência, depois que você dominou os 3 estados, é você começar a atender São Paulo, que normalmente é a primeira porta, para o sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Depois, a tendência é ir para o nordeste. Por quê? Porque tem muita população, tem estradas, tem tudo. E por último, o norte, que é o mais difícil de ser atendido, se você tiver que transporte físico, etc e tal. Por quê? Porque ele está no meio da Amazônia. São vários transportes no formato de rio. Pela internet, a vantagem é que você pode atender todo mundo. Então, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: já começa a pensar, se a sua solução for na área de software, pelo menos 3 línguas básicas. Português, obviamente, o nosso vernáculo. Espanhol, os nossos vizinhos da América Latina, e inglês para atingir o mundo todo. Então falta aprender 3. Falta aprender 3. Português Tá? A outra é que eles podem dizer tamanho de município por clima. Então, esse frio, essas 2 semanas de frio foi a coisa mais feliz do mundo para o pessoal do comércio. Ficaram muito felizes que aconteceu? Tinha esse friozinho, vendeu roupa. Se não desse esse frio, quem é que ia sair para comprar um casaco, alguma coisa mais, né? Meu filho teve que ir lá comprar jaqueta. Ele estava acostumado a ficar em Florianópolis. Lá não é tão frio. Aqui ele disse, pô pai, minha jaqueta mais velha aí já está com 7, 8 anos. Eu disse, então filho, tem que comprar outra, porque o frio aqui está só começando, nós ainda estamos no outono. Então a tendência é que no mês de junho a gente tem algumas temperaturas abaixo de 0. Né? Frio aí que foi 7, 8 graus, não me animei ainda em acender a lareira. Né? Por quê? Porque dá esse calorzinho durante o dia, à noite até você ir dormir está gostoso dentro de casa. Né? Não está aquele gelo todo. A outra é segmentação por idade, sexo, ocupação, religião, raça, nacionalidade, tamanho de família. Aí você tem, todos têm.
Segmentação psicográfica. Então, classe social, estilo de vida, personalidade. Segmentação comportamental, índice de uso, grau de lealdade, atitude emocional em relação ao seu produto ou serviço. Nicho de mercado. Então, olha só. Para um determinado produto ou serviço, compradores possuem uma combinação especial de características. Por exemplo, para produtores de software, toda aquela área de ferramentas case, né? De IDEs que nós temos, de softwares. E o que eles fazem? Eles fazem tudo gratuito, fazem por comunidade, etc e tal. Mas onde é que eles ganham dinheiro? Pelo número de usuários que está utilizando aquilo lá, e quando você quer algo prêmio, quer suporte, etc e tal, você paga. Então, ou seja, eles primeiro te viciam, depois eles te cobram. Esse é o objetivo, né? Tem aquele negócio de curso, né? Faço curso, quando você começa a trabalhar, você começa a pagar. Isso. Então, por exemplo, agora nós estamos tendo, graças a Deus, lojas especializadas em plus size. Mas o plus size não é só peso, gente. Sim. Nós temos, por exemplo, pessoas com mais de 1,90 m. Nenhuma calça de mercado vai dar certo. Eu compro as calças, poxa, eu tenho 1,80 m. Ela já fica bem certinha assim, mal, uma dobradinha. Eu tenho amigos que daí, a gente jogava basquete junto, eles têm que mandar fazer a roupa. Por quê? Porque não tem. Agasalho. Ai, por que ele consegue agasalho? Agasalho ele consegue por quê? Porque os caras fazem no tamanho de jogador de basquete. Mas as roupas convencionais é um percentual tão pequenininho da população. Um dos casos que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, ó. João Klepper, loja 3334. Ó. Esse aqui, o João Klepper, é um dos maiores investidores de startups, e ele pegou as moças aqui que pegaram o seguinte: site para mulheres com pés pequenos. Aí, para você. Ó. Tá aqui, ó. Então tinha uma moça que era cansada, a Tânia Gomes Luz, que calçava 33, resolveu criar o e-commerce 3334 para conseguir para colocar seu projeto no ar. Tânia procurou inicialmente o investidor João Klepper, que ajudou na estruturação do projeto, e pegaram os 300 mil reais de início. Tá? E foi um dos maiores sucessos. Eu sei disso aqui porque a minha esposa é uma que compra. Ela calça 33, 34. Aí o que acontecia? As fábricas produziam, poucas lojas pegavam o 33, 34, porque está fora. Isso normalmente era para criança, mas ela não queria lá melicinha, ela queria o sapato de salto alto, né? E o 33, 34 significa a pessoa ter o pé pequenininho, normalmente é para ela ter uma estatura baixa. Então, ela quer parecer mais alta. E foi um grande sucesso de comercialização, né? E esse nicho ajudou o e-commerce dela a vender muito. E o João Klepper foi trazido aqui para Rio do Sul, se eu não me engano, 2019, antes da pandemia, num evento, um summit desses. Como um palestrante master. E ele estava mostrando que às vezes são pequenas ideias como essa que geram grandes negócios, que até é o slogan do Sebrae, né? Tem um programa, não sei se vocês já acostumaram a acordar muito cedo no domingo, pequenas ideias, grandes negócios. Mas dá para assistir na internet em qualquer horário depois. Depois eu passo ali para vocês o link. O Sócio. Nossa, muito bom. Sim, é isso aí. Ele é muito bom. Tipo, você aprende a mexer na sua empresa e tal. E, cara, sim, e aí é o seguinte, ele vai lá e faz as perguntas, bota o cara numa situação desconfortável. Não, teve um
casal, um programa que foi maravilhoso, o melhor de todos, que teve um casal que não sabia mexer no financeiro. Aí ele levou o casal para falar com uma criança que estava vendendo limonada na rua. E ele perguntou, ele fez pergunta para o casal, eles não responderam. Ele perguntou para a criança respondeu na hora. E ainda deu uma pergunta: como é que vocês abrem uma empresa e não sabem mexer no financeiro? Sim. Cara, Exato, e é uma das coisas mais difíceis que tem. Por exemplo, o Steve Jobs brigou com todo mundo porque ele não sabia mexer com o financeiro, porque ele queria fazer umas coisas, os caras do financeiro lá dele não queriam deixar ele fazer. Aí a empresa quase foi à falência, porque eles não tinham mais as ideias e o bom gosto em design dele. Quem resolveu o problema? Foi o Bill Gates, mas quem que reestruturou a Apple foi o Steve Ballmer, que foi o cara que, por sorte do Bill Gates, era o melhor amigo dele, foi para dia de casamento, etc e tal. Se tu botar lá, casamento do Bill Gates, tá lá o careca batendo palma, ele era o padrinho do Bill Gates. E a Microsoft nunca passou por problemas financeiros. Teve lá de processos pela lei antitrust e tal, mas nunca faltou dinheiro na Microsoft. Por quê? Porque o Ballmer sabia administrar. O que ele fez? Reestruturou a Apple e deixou o Steve Jobs só com o processo criativo e o lançamento dos produtos. Steve Jobs nunca deu bola para quanto valiam as ações da empresa, nem muito menos para olhar sentar com os caras e olhar um balanço. Para ele isso era muito entediante. Então ele nunca foi um grande empreendedor, mas ele sempre foi um grande inventor. Isso ele foi. Grande empreendedor, o Bill Gates, que criou uma empresa, a empresa está firme ainda, né? E andando sozinha com ele a distante já há algum tempo. E o que ele está fazendo? Empreendendo na área da agritech. Ele é um dos maiores comprou inúmeras fazendas no país em diferentes pontos, não é eu vou fazer só uma área gigante, não, em diferentes pontos, e colocou centros de pesquisa lá para o pessoal desenvolver tecnologia e vender tecnologia. Por quê? Porque ele disse o seguinte, vai faltar comida, gente. Tanto disseram que ele era um profeta, não sei se vocês viram, bem na época da pandemia, ele fez uma análise histórica e disse, olha, nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, tivemos a varíola, blá, 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 blá. Nós não estamos preparados caso apareça um vírus novo, né? Ele matou a charada em 2014. E aí o que ele colocou? Sempre nos primeiros 20 anos de cada século. Deus, igualzinho. Por sorte, por exemplo, a gente teve outras menores no meio? Teve o Ebola, que assustou muita gente, mas eles conseguiram controlar ele lá na África, não é? Então, esses nichos de mercado geram o quê? Oportunidades muito lucrativas e deve ser grande o suficiente para gerar lucros. Essa 3334, por que ela foi para e-commerce e não foi para uma loja? Para não ficar restrita a uma cidade. E o que ela fez? Ela comprava mais barato da indústria essa numeração. Por quê? Porque essa numeração as lojas normalmente não gostavam de pegar. E aí o que ela fez também? As lojas no final da coleção normalmente devolviam esses produtos. Então, no começo ela começou a pegar essas devoluções, que para a indústria é um prejuízo, e começou a ofertar. Né? E, em geral, é mais protegido da concorrência. Por quê? Porque não tinha nenhuma outra loja para concorrer com ela, nesse segmento. Então, segmentação. Por exemplo, os carros populares de luxo e para transportes de cargas leves. Normalmente, vocês já escutaram? Após a análise da revista 4 Rodas, esse aqui é o melhor desempenho da categoria. Já ouviram falar? Essa slogan na rádio de determinados veículos? E o targeting, que é a seleção do público-alvo. Né? Por exemplo, pessoal dos carros de luxo. Adianta eles botar na TV aberta? Não. É muito mais vantagem
carro de luxo tu colocar uma propaganda dentro de um aeroporto do que na TV aberta ou numa revista aberta. Sabia? Porque a tendência é quem tem dinheiro para andar de avião tem dinheiro para um carro de luxo. Até mesmo pessoas que estão no mundo corporativo que tem que viajar e não tem tanto dinheiro assim ainda, ficam sonhando com aquele carro. Então, eu mesmo já vi BMW, Mercedes, Audi expostos dentro do aeroporto, lá na área de embarque, com uma pessoa atendendo e demonstrando as características do veículo. Alguém aqui já viu, foi no supermercado Nardelli novo, aqui nessa avenida próxima nossa? Eu, de vez em quando, encontro veículos ali expostos no hall de entrada do supermercado. Já de 2, 3 marcas. Eu já vi Nissan, já vi Ford e já vi... e agora eu não lembro se era Chevrolet ou Honda, mas que os carros ficam muito parecidos. Tinha ali sedãs sendo expostos. Por quê? Porque aquele supermercado lá, ele tem fama de ser mais elitizado. Então, posicionamento de mercado. Carros Volvo, ele não tem o melhor design, mas é o carro que é considerado o mais seguro do planeta. Já ouviram falar nisso? Carrefour, sempre menor preço. Ele sempre briga para ter preços baixinhos. Casas Bahia, crediário fácil e rápido. Tanto é que a música do Mamonas diz: minha felicidade é um crediário na Casas Bahia. Né? Sandálias Havaianas, teve um reposicionamento. Sandálias Havaianas agora é chique. Parou de competir com a China e se posicionou nos aeroportos. Hoje vem turistas de fora e compram sandálias havaianas e levam de presente como a coisa mais chique que tem levada do Brasil para o exterior. Mas o que? É aquela chinela havaiana com fundo azul, a parte branca em cima? Não, muito mais chique, com desenhos diferenciados, características do Brasil e tal. Então, eles se transformaram num produto de desejo. O outro lá, não venda o bife, mas o chiado que ele faz na chapa. Pizza com guaraná, pipoca com guaraná. A Antártica usou muito isso ali. Tinha musiquinha, etc e tal. A última que eu achei muito engraçada é a seguinte: agora a guaraná tem vários tamanhos. Se você está sozinho e é pequenininho, pegue um Juninho, lembra? Se você não sei o que, eu sei que aquela assim, se é o seu amigo pegando a sua avó, indo para Marte, era o 3,3 litros. Porque era a coisa mais absurda que tem, mas para as festas funciona. Aí tu pensa assim, tá, mas as festas, claro, os caras estão, é comum vender uísque com guaraná, né? Já viram? Cuba de uísque com guaraná ou Coca-Cola, e eles usam essas garrafas maiores. Exastor é sugar, tanto é que várias pessoas, a minha sogra ainda fala, eu comprei um sugar da Electrolux. Bombril, mesmo que tenha a Solan, o pessoal me vê um Bombril da Solan, já escutei isso sendo falado no mercado, né? Mods, mesmo que exista o Sempre Livre, né? Me vê um mod Sempre Livre. Refrigerante é Coca-Cola, mesmo que tenha a Pepsi. Lâmina de barbear Gillette, apesar da Wilson ser mais velha. Lâminas Wilson, que é 2 espadinhas assim, vocês devem ter visto lá. Mas o pessoal diz, me vê uma Gillette da Wilson, né? Interligue é mais horário comercial. A Ana Paula Arosa, que está desaparecida, mas todo mundo achava lindo ela fazer o 21, né? A GC Lever, do sabão em pó, contra a Procter & Gamble, Omo versus Ariel, Minerva versus Bold e Brilhante versus Ace. Tá? Então, se tu olhar, quem mais faz propaganda? A Omo.
certo? Quem está do lado de cá, a Ariel, o próprio IP, a música é Duvidar por quê, amaciante é IP. Ah, nossa. Tem umas que pegam na cabeça, a gente não esquece mais. Então, queridos, o plano de marketing apresenta os principais enfoques relacionados ao seu mercado pretendido e deve ser adotado no sentido de otimizar o desempenho. Basicamente, você tem que ter análise de mercado e estratégias para chegar até esse teu mercado. Então, inclua no seu plano de negócios a avaliação quantitativa e qualitativa dos teus produtos e serviços. Ah, legal fazer aquele questionário? Legal, mas faça algumas entrevistas. Escute as pessoas, deixa elas falar sobre o que elas têm de bom no teu concorrente, o que elas acham que poderia ser melhor, tá? Faça um dimensionamento de mercado depois dessa segmentação, avaliação dos pontos fortes e ameaças dos seus produtos e serviços em relação ao mercado e análise da concorrência. Faça a comparação. Tio Bill Gates nunca teve ideias originais, mas ele sempre analisou a concorrência e fez a proposta dele a partir da concorrência. Inclusive, se ele não tinha produto para concorrer, ele ia lá e comprava uma empresa. Por exemplo, a CA Borland tinha uma coisa Clipper, dominou o mundo pós-COBOL, na área de microcomputadores. O que ele foi lá e comprou em Ohio a empresa Foxpro. A única coisa que mudou é que começou a chamar MS Foxpro. E aí o que eles tinham de legal? Eles tinham um sistema que antes se usava DBF, que é Database File. O índice era muito fácil, corrompível IDX. O Foxpro tinha o CDX. Daí depois o Clipper adotou o CDX também, que corrompia menos. O que ficava legal nesse processo? Eles entraram forte no mercado, deram 250 mil para cada um dos sócios da empresa lá, incorporaram, ficaram com 50% da empresa e eles ganharam a distribuição dentro da plataforma Microsoft. Ficaram milionários. Né? Claro que a Microsoft não fechou a empresa, eles continuam produzindo Foxpro até hoje. Vocês podem procurar. E estratégias de marketing? Então, os 4 P's. Produto, preço, promoção e ponto de venda ou praça. Sempre tem que pensar, o que eu vou ser diferencial? Posso cobrar mais caro? Claro que eu posso cobrar mais caro. Só que o meu produto tem que ser diferente. Não pode ser que nem a TechPix que queria cobrar caro e os caras descobriu que tinha câmeras com muito mais qualidade. Só que eles eram bons em quê? Promoção. Aonde? Na TV. Para quem? Para o pessoal que não entendia nada do assunto. Eu nunca esqueço que uma vez eles deram a bobeira e entrou ao vivo e o cara perguntou algumas coisas assim. O cara lá da TechPix não sabia o que responder, gente. Nunca vi chamarem os comerciais tão rápido. Não consegue, né, É. Não consegue, né, Fechou então, pessoal? Por hoje é só e vamos aproveitar e preparar a nossa apresentação aí para a próxima oficina. Um grande abraço e até lá!